Olá pessoal, tudo bem? Bom, o objetivo dessa aula é a gente conversar um pouco sobre as réguas e as escalas de tempo no Pro Tools. Então, as sessões do Pro Tools, elas podem usar, né, duas escalas de tempo, a escala principal e uma escala chamada Sub-Time Scale, né? A escala principal, ela é justamente usada nas funções de transporte, né? Então, se você precisar fazer qualquer tipo de seleção, começo e final de seleção, tamanho, o ajuste de grid, o ajuste de nudge, tudo isso vai ser feito através do Main Time Scale, que a gente consegue visualizar nessa área. A gente consegue visualizar essa escala de tempo principal, né? Essa escala principal de tempo aqui na Edit Window. E quando a gente estiver na Mix Window, a gente pode abrir a janela de transporte, e na janela de transporte a gente também vai continuar enxergando a escala de tempo principal. Para acessar a escala de tempo secundária, a gente tem que clicar nessa setinha aqui e colocar aqui embaixo Show Sub Counter, né? Quando você coloca Show Sub Counter, automaticamente você enxerga a contagem secundária. Bom, existem algumas métricas que podem ser usadas nessas escalas, né? Então, a primeira delas é bar beats. Bar beats significa que são compassos e tempos dentro do compasso. Então, se eu estiver compondo com metrônomo, usar essa escala de tempo para mim pode ser mais interessante. A outra é de minutos e segundos, é bastante comum quando a gente está simplesmente gravando, você não tem a necessidade de ficar contando compassos. Depois a gente tem a próxima, que é timecode. Timecode é usado se você estiver sincronizando com vídeo. Depois fit in frame é utilizado muito em cinema. Quem trabalha com película vai trabalhar com fits in frame, ou seja, pés e quadros, né? E por último a gente tem a opção de samples, né? Que tem a ver com a taxa de amostragem, com a amostragem digital. Então são essas as escalas de tempo que a gente pode colocar dentro do Pro Tools. A partir do momento que você escolheu uma escala de tempo para a sua principal, a sub ela pode adotar uma outra escala de tempo. Então, na minha principal, por exemplo, eu coloquei aqui bar in bits. Na minha sub eu posso colocar, por exemplo, minutos e segundos, certo? E eu posso fazer isso tanto aqui como na janela de transporte. E vocês podem ver que elas são iguais, né? A hora que eu troco esse cara daqui, ele troca automaticamente lá o de cima. Uma outra coisa que muda quando a gente troca isso é que vocês perceberam que mudou aqui a minha régua, né? Então essa régua ela tem a ver com o tempo de escala que eu escolhi. E se eu tenho, por exemplo, duas réguas distintas mostrando em cima, aqui na minha linha de tempo, se eu clicar em uma delas, a partir do momento que eu clico nelas, ela assume como a minha escolha de tempo principal, tá? Então uma das maneiras de trocar isso é exatamente aqui nas minhas réguas, tá? A régua também, a gente pode colocar na régua outras informações de escala de tempo que não sejam necessariamente apenas essas duas que estão aqui em cima. Então, se eu pegar o quadradinho preto aqui do lado e clicar nele, eu vou ter a opção de achar todos, né? Eu posso colocar todas as outras que me interessam aqui, por exemplo, né? Então eu coloquei todas as escalas de tempo na minha linha de tempo, na minha timeline, né? E agora eu escolhi como a minha base principal, minha escala principal timecode, mas se eu quiser mudar e quiser colocar, por exemplo, bar beats, um outro jeito de a gente escolher é simplesmente clicar em cima na minha rule, na minha régua. Quando eu clico em cima, muda a escala de tempo principal também. No caso da secundária, não tem outro jeito, a gente tem que clicar na setinha e escolher qual é a secundária que interessa para a gente. Se eu quiser esconder algumas dessas réguas, eu posso simplesmente vir aqui e desclicar uma delas. A outra possibilidade é vir aqui em View, e aí eu venho em Rulers, e aí eu também desclico alguma delas. Então eu tirei Timecode 2. Ou outro atalho, eu posso apertar a tecla Option
e aí eu clico em cima de uma delas. E quando eu clico Option, seguro o Option e clico em cima de uma delas, eu também escondi a outra régua, né? Então eu posso ter quantas réguas eu quiser aqui na escala de tempo e posso usar a minha escala de tempo no meu meter, né, de escala de tempo. Tenho um meter principal e tenho uma escala secundária, uma subtime scale. Nas minhas réguas eu também consigo mostrar outras coisas, né? E outras coisas que eu posso mostrar são a régua do condutor. A régua do condutor, ela vai conter alguns eventos que vão mapear locações, características e mudanças dentro da sessão. A gente já comentou um pouquinho sobre isso. E aí a régua do condutor, as opções que eu tenho são os markers, o tempo, o meter, né? Eu também posso habilitar aqui por View, e aí a gente vem em Rulers, e aí eu ponho o Key Signature, né? Ou então Signature, qual que é a tonalidade da música, e posso também colocar as mudanças de acordes, né? Então são essas réguas que eu consigo enxergar aqui, e tem a mesma função. Se eu quiser esconder, eu posso clicar em Option e clico, eu escondo elas, e eu posso ver aquilo que me interessa, eu não preciso ver todas elas ao mesmo tempo. E a última coisa desse vídeo é que eu posso rearranjar a localização, né, das barras. Então, por exemplo, eu estou com a minha barra de timecode aqui em cima, mas o bar beat está em segundo. Se eu quiser, eu posso colocar ela na parte de baixo. Então, se eu clicar e segurar e arrastar, eu posso mover essas barras de lugar, tá? Posso colocar onde eu quiser, ou seja, alternar da maneira que eu quiser a ordem dessas réguas aqui, o que fica mais prático para mim. Então eu consigo customizar essas informações. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.